Que privilégio te encontrar mais uma vez por essa mídia online, virtual aqui, e eu sei que você já está um pouco cansado disso, eu também. Eu quero que a gente possa se reunir novamente no templo, com as medidas, com todos os protocolos necessários, mas aqui, o povo de Deus adorando em comunidade, isso é fundamental. E nesse culto especial, cuja série de mensagens chama-se Doses de Esperança, hoje nós queremos usar o tema Palavras que Edificam. Por isso, eu queria que você ou abrisse a sua Bíblia fisicamente aí, o seu smartphone, ou acompanhasse aqui na tela com a gente a leitura do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículos 25 até o 32. Diz assim o apóstolo Paulo: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você sabe, se você acompanhou o último sermão, que Efésios, os 3 primeiros capítulos, são questões mais doutrinárias, questões mais teológicas. Os capítulos 4, 5 e 6 são questões mais comportamentais da vida do cristão. E aqui, então, nessa parte dos versículos 25 a 32, Paulo está nos exortando acerca do nosso comportamento. É uma exortação a uma conduta santa. Por isso, nesse dia, nesse momento que você está assistindo isso com a sua família, sozinho, em algum momento, indo para o trabalho, voltando, é um tempo de você refletir sobre as suas atitudes, principalmente sobre as suas palavras, porque você precisa ter palavras que edificam. Vamos orar? Vamos orar para que Deus nos ajude nesse processo de santificação, vamos orar para que Deus nos molde à semelhança do Filho dele? Deus bendito, nós louvamos o Teu nome porque o Teu Espírito testifica dentro de nós que o Senhor é o verdadeiro Deus, que a Sua palavra é verdade, que nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. E o Senhor que enviou o Teu Espírito Santo para os crentes, para direcionar a vida daqueles que te pertencem, também vai nos moldando dentro desse processo chamado santificação. Ajuda-nos, ó Deus, nos nossos pensamentos, ajuda-nos nas nossas palavras, ajuda-nos, ó Deus, nas nossas atitudes, para que a gente se comporte de modo que te glorifique, de modo que te agrade, de modo que resplandeça a tua glória. Ó Deus, tira de nós todo desespero, todo medo, toda preocupação exacerbada e nos ajude a confiar mais no Senhor. É a oração que nós fazemos para que os cânticos deste culto te agrade, para que a mensagem desse culto possa falar ao coração daqueles que estão ouvindo, para que o Senhor seja glorificado em tudo isso. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu também queria que você separasse um tempo nessa semana para orar pela nossa família do altar dessa semana. A partir de hoje, dia do Senhor, domingo, nós iremos orar pelo nosso irmão Edgar, pela nossa irmã Solange e pelo nosso querido irmão Mateus Emerick. Edgar, Solange e Mateus, vamos orar por essa família, para que Deus os sustente, os abençoe, os fortaleça, os livre do mal e cuide em todas as áreas, principalmente a área espiritual, ok? 1 Crônicas 14, 29, a parte, na verdade, 1 Crônicas 29, 14, a parte B, é o versículo que a gente sempre relembra aqui nos nossos cultos, dizendo que, porque tudo vem de ti e das tuas mãos nós tudo damos. Você não pode se esquecer que o nosso Deus é um Deus extremamente generoso, tão generoso que o versículo mais famoso do mundo todo, João 3,16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu único Filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus quer que nós também possamos viver e agir com generosidade para com o seu reino, não para que você obedeça ao conselho da igreja, obedeça à junta diaconal, para que você honre um irmão ou outro, não, para que você obedeça a Deus, para que você glorifique a Deus. Portanto, aqui na sua tela tem o nosso código Pix, os dados da conta de nossa igreja, o CNPJ é o código Pix que a gente usa. Você também pode entrar em contato com a junta diaconal e eles vão recolher diretamente no seu domicílio as suas contribuições, ok? Assim você adora a Deus com seus recursos também e deposita nele a sua confiança. Agora, nesse momento de cânticos, eu queria que você, junto com os nossos irmãos, cantando, que você meditasse na letra, que você cantasse junto e adorasse ao Senhor. Feche seus olhos, fique de pé, assentado, do jeito que você quiser, mas adore. Esse é um momento de culto familiar também. Deus te abençoe.
Reúna sua família, abra sua Bíblia, depois compartilhe esse vídeo com quem você quiser, porque a partir de agora Deus vai falar com a gente.
Por isso eu queria que você ficasse muito atento. E hoje, nessa série especial de mensagem chamada Doses de Esperança, a dose que eu oro para que o Espírito Santo aplique dentro do seu coração é a dose das palavras que edificam. Palavras que edificam. Você precisa lembrar disso para você colocar em prática, ok? Reverendo Dr. Paul Tripp, ele nos lembra que existe algo que nos distingue de toda a criação, de tudo que Deus fez. Algo que nós fazemos todos os dias. Nós falamos. Exatamente, nós nos comunicamos com palavras, com conjugações complexas, de modo que o outro, o alvo da nossa comunicação, nos entenda. Não importa onde você mora, não importa a sua cidade natal, não importa a sua classe social, há uma coisa que você faz o dia todo, majoritariamente, você fala, você se comunica. E algo que talvez você não perceba é que há uma guerra de palavras que nós travamos todos os dias. Olha, quem nunca foi ferido pelas palavras de uma outra pessoa? Quem nunca disse algo que depois não se arrependeu? Talvez do tom, da intensidade, do conteúdo, do jeito. Quem nunca? Quem de nós, você que está me assistindo, quem de nós pode dizer que todas as nossas palavras são ponderadas, adequadas a toda situação, são todas palavras gentis? Quem de nós pode dizer isso? Nós vivemos uma guerra de palavras. Palavras, elas são poderosas, meus irmãos. Palavras são importantes, palavras são significativas, e era para ser assim mesmo. Quando nós falamos, deve ser com a percepção de que Deus deu significância às nossas palavras, importância às nossas palavras. Ele determinou que as palavras fossem importantes. Palavras foram importantes na criação, lá em Gênesis 1, 2. Palavras foram importantes na queda, lá em Gênesis 3. Palavras foram importantes na redenção, em todo o pacto da redenção que o Senhor planejou. Deus deu valor às palavras como um todo. Mas a guerra das palavras que eu falei, elas tomam lugar no nosso coração. É no coração que acontece esse conflito, e começou lá no Jardim do Éden, você lembra? Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, decidiram não ouvir as palavras de Deus, mas ouviram as palavras da serpente. Lá em Gênesis 3 acontece a queda por uma guerra de palavras que se inicia dentro do Jardim do Éden. E as primeiras palavras que o ser humano ouviu, depois que ele foi formado, criado, inclusive a mulher, depois que foi formada do homem, não foram as palavras de um outro ser humano. As primeiras palavras que o ser humano ouviu foram as palavras de Deus. Por isso que as nossas palavras, elas pertencem ao Senhor. Isso significa, obviamente, que elas não nos pertencem. Toda palavra que nós falamos, ela tem que estar dentro do padrão de Deus e de acordo com o seu projeto, de acordo com a sua vontade. Meus irmãos, Deus fala, a serpente fala, o diabo, nosso antigo inimigo, nós falamos. Fala, comunicação, palavras, não é algo sem importância. Efésios 4, 29, você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui na sua tela também, é o nosso texto base de hoje. E olha o que o apóstolo Paulo nos diz, Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. É um versículo muito pequeno, mas poderoso, o que Paulo diz aqui. E você já sabe, se você ouviu a mensagem anterior, esse capítulo, 4, 5 e 6, são capítulos que Paulo está tratando com questões comportamentais, questões muito práticas do viver cristão diário. Por isso que esse versículo é tão atual, é tão contemporâneo. Você lê, principalmente o 4, 5 e o 6, os capítulos, você vê que é tão falando com a gente, com a nossa época, com o nosso tempo, é atemporal de fato, mas é tão poderoso ao mesmo tempo e é tão confrontador. Isso que Paulo diz aqui é muito grave, é muito sério, vai de encontro a coisas que a gente faz e que não deveria fazer. Por isso que eu queria hoje que você aprendesse 3 verdades, são só 3 verdades que vão te ajudar a usar
palavras que edificam. Se essas palavras edificam, elas não destroem. Se essas palavras edificam, elas não ferem para destruição, para o mal. Se essas palavras edificam, elas visam o bem. 3 verdades que vão te ajudar a usar palavras que edificam. E esse sermão, essa mensagem breve, é para todos nós. Irmãos, todos nós que sofremos com essa luta da guerra de palavras, e todos nós que queremos agradar a Deus com as nossas palavras, com a nossa fala. Por isso, observe aqui, a primeira verdade, as suas palavras revelam o seu coração. Na sua tela aqui o ponto, olha, as suas palavras revelam o seu coração. Olha a parte A do versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Talvez a chave para compreender aqui seja a palavra, a expressão torpe. Saprós, ela é traduzida de maneira muito leve gramaticalmente aqui. O real significado é algo muito mais pesado, sabe? Torpe quer dizer podre. Torpe quer dizer inútil, quer dizer corrupto, quer dizer depravado, ou seja, qualquer coisa ruim, xingamentos, palavras impuras, iradas, expressões de orgulho, de altivez, arrogância, mentira, maledicência e inúmeros outros desdobramentos de coisas podres. E o sentido aqui é a imagem de uma fruta que está podre, que é inútil para o consumo. Ela não faz bem nem para ela e nem para as outras frutas que estão no cesto junto. Ou seja, é algo que está condenado à destruição, ela não serve para nada, ela é podre, ela só faz o mal. Esse é o sentido da palavra torpe que está escrito na parte A do versículo 29. Eu vivo dizendo aqui, nesses 3 últimos meses, na nossa igreja, que você tem um dono. Você tem um dono, o seu corpo não pertence a você mesmo. Deus é o seu dono, por isso que você não pode sair por aí dizendo o que você bem entende. Você só pode dizer aquilo que agrada ao seu Senhor, que agrada ao seu dono. Por isso que a gente precisa ser cauteloso com aquilo que a gente fala. Caso contrário, se a gente acha que pode falar o que a gente bem entender, e falar também tem a ver com escrever, tá? No mundo como hoje, onde você escreve muito no WhatsApp, nas suas mídias sociais, a gente vai ter que prestar conta do mesmo jeito daquilo que a gente escreve, porque tem a ver com a fala também. Se você não leva isso em conta, a sua religião está sendo uma religião vã, além de você estar semeando o mal. A batalha pela pureza das suas palavras, ela começa no seu coração. Ela começa lá dentro. Jesus nos alertou disso, você se lembra, talvez até muito bem, quando ele disse lá em Mateus capítulo 15, versículo 11, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. E por que Jesus falou isso? Porque o que sai revela o coração do homem. O que sai da nossa boca através das palavras revela o que está dentro de nós. Por isso que você não pode se acostumar com expressões culturais de murmuração. É porque a gente é assim mesmo, o brasileiro é assim mesmo, o mineiro é assim mesmo, a gente que mora aqui, a situação e tal, de murmuração, difamação, xingamentos, vulgaridade sexual no falar, fofoca, acusação, criticismo. Você não pode se acostumar com uma cultura dessa, achando que todo mundo faz, que é normal. O normal ainda é pecado. O normal ainda desagrada a Deus. Cuidado para que você não se acostume demais com o pecado, ainda que a sociedade diga que isso é normal. Entende? Suas palavras, elas revelam o seu coração, elas revelam o seu interior. E se as suas palavras são torpes, podres, inúteis, corruptas, depravadas, é um sinal que você precisa se arrepender da sua fala pecaminosa. Segunda verdade, é a parte B desse versículo. As suas palavras devem ser intencionais. Na sua tela aí, ó. Segunda verdade, as suas palavras devem ser intencionais. E sim, a parte B do versículo, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Irmão, irmã, falar não é fácil. Falar é complexo.
Falar coisa certa não é tranquilo assim, exige um nível de empenho muito grande. A queda do homem comprometeu a nossa fala também. Por isso as nossas conversas, elas precisam ser intencionais, visando a edificação apropriada para cada ocasião. Não quer dizer que você tem que falar igual aquelas bíblias da década de 90, 80, dar-vos-ei, vos falarei, nada, não tem a ver com gramática, tem a ver com conteúdo, não tem a ver com estilismos literários, tem a ver com o propósito do seu coração ao falar aquilo, ou seja, fale com prudência, para que o conteúdo das suas palavras seja algo útil, proveitoso, verdadeiro, agradável, puro. Mas para isso você precisa ouvir Tiago. Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus, nos diz lá, Tiago capítulo 1, versículo 19, o qual nos relembra: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, aqui é todo ser humano, tá? Não é gênero não, todo ser humano, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Haja com prudência na sua fala, com intencionalidade, averiguando se aquilo que você vai falar vai construir ou se aquilo vai destruir. E aqui fica um conselho amoroso, pastoral e bíblico para a sua vida. Não fale mal dos oficiais da igreja do Senhor. Não fale mal dos cristãos da igreja do Senhor. Não fale mal de qualquer pessoa que você conheça, próxima ou distante. Não use a sua língua como instrumento de Satanás. Porque é isso que acontece quando você é levado pela maledicência. Seja verdadeiro. Fale a verdade com amor e fale a verdade com a pessoa que é o alvo da sua intenção. Ao invés de você espalhar para qualquer outra, vá direto na fonte, fale com ela, seja canal de bênção para a vida dela, e não seja instrumento de Satanás. Por isso, se você não tem coragem de fazer isso, ou se você não quer fazer isso, fique calado. Você vai ser muito menos destrutivo calado do que emprestando a sua boca para aquilo que não presta. As suas palavras precisam ser intencionais. A terceira verdade é que as suas palavras precisam ser instrumento de graça. As suas palavras precisam ser um instrumento de graça. É a parte C, a parte final do versículo aí. E assim, transmita graça aos que ouvem. Para mim, aqui é o ponto alto do versículo todo, tá? O versículo 29. Paulo quer que o nosso coração seja transformado, para que depois que o coração foi transformado, as nossas palavras também sejam. Ele quer que a nossa fala seja um instrumento de graça. Ele quer que aquelas pessoas que ouvem a gente falar sejam edificadas com a nossa fala. É isso que Paulo quer aqui. Ele quer, olha que coisa forte, você só pode dar aquilo que você tem através das suas palavras. Você só pode partilhar, compartilhar, ministrar, falar aquilo que você tem dentro do seu coração. Se você está deliberadamente lançando palavras torpes, talvez seja isso que você tem dentro do seu coração. Talvez seja só isso. E aí você precisa fazer um autoexame. Para você ser um instrumento de comunicação, de coisas graciosas, de coisas edificantes, construtivas para as pessoas, você precisa ser cheio. Cheio do que, reverendo? Cheio do Evangelho, cheio de Cristo, cheio da palavra. Cristo é a palavra encarnada, cheio daquilo que é bom. E a palavra de Deus é tudo o que você precisa ser cheio. Você não precisa ser cheio de um tanto de livros de autoajuda. Você não precisa ser cheio de palavras de coach, tentando motivar, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Não. Você precisa ser cheio da palavra, porque se você é cheio da palavra de Deus, você está cheio da verdade. Se você está cheio da verdade, você consegue transbordar verdade. Você não consegue transbordar mentira. Você não consegue transbordar destruição. Olha o que Provérbios 18, versículo 21 nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no... Que coisa forte, né? Que coisa forte. Tiago depois vai falar sobre o poder da língua também lá na epístola dele. Leia. A língua é um instrumento poderosíssimo.
Por isso que você precisa fazer um autoexame espiritual. Por isso que você precisa rever as suas palavras para ver se elas estão sendo usadas como um instrumento de graça ou como um instrumento de destruição. E ore a Deus. É sério, ore a Deus para que Ele possa operar no seu coração, caso você não esteja usando a sua língua como instrumento de graça, para que Ele possa perdoar a pecaminosidade das suas palavras. Você que tem dificuldade de lidar com o seu temperamento e você fala qualquer coisa, você xinga, é inconcebível alguém que tem o Espírito Santo liderando a sua vida, liderando a sua mente, xingar, falar palavras vulgares, torpes, palavras com conteúdo sexual, explícito, coisas baixas. É inconcebível isso, porque nós temos uma nova mente, nós temos um novo entendimento, o Espírito Santo nos guia. Então, se você está sofrendo com essa dificuldade, ore a Deus, faça um autoexame, para que primeiro Ele opere no seu coração, que é a raiz do negócio. Segundo, para que Ele te perdoe. E terceiro, para que Ele te molde. Meu irmão e minha irmã, que saudade que eu estou. De verdade, eu estou com uma saudade muito grande de estar no templo, cultuando com o povo de Deus. Isso não é demagogia, não é porque é mais fácil, apesar de que eu acho que é mais fácil, tá? É mais fácil estar aqui, sem ter que gravar, editar, todas as questões que os nossos irmãos têm que nos ajudar, mas é porque é bíblico, porque é fundamental para a fé cristã que a nossa comunhão seja presencial, congregacional, espiritual, juntos. Por isso que eu oro para que Deus haja na situação que nós estamos e que muito em breve aqueles cuja consciência permitir possam estar de volta celebrando ao Senhor nesse lugar. Enquanto isso, eu quero te desafiar a uma coisa nesse tempo de distanciamento, de pandemia, de crise econômica, de polarizações, de coisas políticas. Eu quero te desafiar a já começar nessa semana agora, que se inicia no dia do Senhor, hoje, dia 18 de abril, a te desafiar a começar a usar e ficar atento às suas palavras, para que elas possam edificar as pessoas que ouvem. Isso vai te dar um trabalho grande. Você vai pensar mais antes de falar, você vai ponderar um pouco mais, você vai ver se vai ser útil, se vai ser bênção ou não. Eu sei que a tentação de murmurar, a tentação de se desesperar, de reclamar, de criticar pelas costas, talvez seja grande para alguns, até porque é uma questão cultural, né? Você quer puxar papo com uma pessoa desconhecida, em qualquer lugar do Brasil, de norte a sul, é só você reclamar do tempo, dos políticos, você consegue criar um vínculo aí rapidinho, porque é uma questão cultural, a gente reclama, a gente murmura, mas não é porque é cultural que passa a ser santo, continua a ser pecaminoso e desagrada ao nosso Deus. Por isso, ao invés de fazer todas essas coisas, ao invés de ceder às tentações várias, eu quero te desafiar a entender que as palavras torpes, elas não nutrem ninguém. As palavras torpes te adoecem espiritualmente. As palavras torpes, elas cheiram mal e fazem o ambiente ficar desconfortável. Você já esteve na presença de alguém que fala um tanto de coisa que não presta, um tanto de asneira, um tanto de coisa suja, não deixa um ambiente tenso, pesado, sujo? Você sabe que alguma coisa não está certa? É isso. E finalmente, as palavras torpes indicam muito provavelmente um coração apodrecido, um coração que precisa ser vivificado. Por isso, eu quero que você ore comigo. Eu quero que você ore comigo. O Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor. Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Libere na sua família, libere no seu trabalho, libere na sua igreja, libere junto com o povo de Deus palavras que edificam. Senhor, eu sei que nós vivemos uma guerra de palavras. Há pessoas que estão me ouvindo nesse momento, cônjuges, que não conseguem falar palavras que edificam com outro cônjuge, não conseguem falar palavras que edificam com os filhos, com os parentes. Há pessoas que estão me ouvindo que têm dificuldades, ó Deus, de perdoar os seus entes queridos, ou as pessoas que
criaram, que o abençoaram, que estiveram perto dele, ou filhos, ou netos, por alguma coisa que aconteceu há tantos anos atrás, eles não conseguem expressar palavras que edificam. Ajude-os, Pai. Nos ajude, ao abrir a nossa boca, ponderar profundamente o conteúdo daquilo que a gente vai falar, e que o Espírito nos use como um instrumento de graça, um instrumento de comunicação da Tua palavra, da verdade, de alegria, de contentamento, de coisas construtivas. No nome de Jesus, nos fortaleça nessa luta. É a oração que eu faço, para a honra e glória do Teu próprio nome, em nome do Cordeiro que venceu. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação, a comunhão, a presença do Espírito Santo esteja com você na sua casa, esteja com a Igreja Manaim espalhado por Belo Horizonte, esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, que aguarda o retorno do Rei. Em nome dele mesmo, amém. Deus te abençoe.